Pessoal, então vamos lá. Desde a segunda metade do século XIX, o Brasil vinha passando por uma profunda transformação por causa do advento do café, tá? Com o fluxo de dinheiro vindo do café, com as exportações, começou a surgir cidades, né? Começou a ter uma transformação econômica no país, econômica, social, a urbanização começou a crescer, sobretudo aqui no Sudeste, tá? Só que o Nordeste, as outras regiões do país fora do Sudeste, continuaram na estagnação, né? No mundo rural esquecido, abandonado, com a população em estado de miserabilidade, com a concentração de terra, né, na mão de poucos, coisa que não mudou até hoje, né? Isso deu margem para os movimentos de resistência que eu falei na aula passada, tá? Movimentos de resistência que nós vamos classificar, que vão ter no mundo rural e também no mundo urbano. Mas nessa aula a gente vai se ocupar mais nos movimentos rurais. O urbano a gente fala depois. Então os rurais também tinham característica de messianismo e banditismo social, tá? O que vinha a ser esses movimentos? O messianismo é quando um líder ele evoca poderes, inspirações divinas, né? Inspirações religiosas, né? Por isso que é Messias. Messiânico vem de Messias, um líder religioso, né? Um profeta, algo dessa forma. Já o banditismo social que luta, tem um líder, né? Que faz um movimento, às vezes um movimento até uma luta armada contra determinada injustiça social, tá? Contra a opressão do governo, enfim. Então seria um banditismo com cunho político, diferente de um banditismo delinquente, criminoso, tá? Não que ele não seja fora da lei, ele até é fora da lei, mas ele luta por justiça social e não apenas pela apropriação em débito de bens materiais, vamos falar assim. Correto? Então o primeiro deles seria o movimento de Canudos, ou a Guerra de Canudos, como ficou conhecido também, que aconteceu na Bahia, entre 1893 e 1897. O que vem a ser esse movimento de Canudos? No interior da Bahia, à margem do rio Vaza Barris, um fanático religioso, ele era considerado beato, né, que prega, que faz pregações, chamado Antônio Conselheiro, né? Ele começa a fundar um arraial, um pequeno arraial, e num sertão da Bahia, tá? Um lugar de exclusão. E as pessoas começam a aderir às suas pregações e começam a migrar para esse vilarejo, começa a formar esse arraial, né? Esse pequeno núcleozinho urbano, vamos falar assim. E começa a tomar proporções que começam a desagradar os coronéis locais, o governo federal, a igreja, porque ele começa a ter muito adeptos, tá? Então ele coloca uma disciplina rígida, todo dia às 6 da tarde tinha reza, essa comunidade começa a se formar, constrói a igreja, começa a ter uma divisão de terras, coletiva, produção coletiva, tipo um comunismo primitivo, vamos falar assim. E ele começa a dar uma vida mais digna, mais aceitável, menos sofrível, vamos falar assim, em relação ao que vivia as pessoas atreladas até então aos coronéis, aos fazendeiros locais. E essas pessoas começam a imigrar para esse arraial, se estabelecer nesse arraial, e isso faz com que ele venha tomando uma proporção grande. Chegou a ter até 20 mil habitantes, para você ter ideia. No interior, no sertão da Bahia, teve um arraial de 20 mil habitantes. Isso vai desagradando a igreja, porque ele vai tendo adeptos cada vez mais, né, com as suas pregações religiosas. Então as pessoas vão deixando de ir nas igrejas e ouvindo as pregações do Antônio Conselheiro, que é o líder. Para os fazendeiros, os fazendeiros começam a deixar de ter mão de obra, perder mão de obra, porque as pessoas começam a viver lá no arraial, numa cultura de subsistência, né? E deixa de trabalhar nas fazendas. E esses coronéis acabam pressionando o governo
para que o governo desarticule, porque eles estão perdendo mão de obra, a igreja está perdendo fiéis, enfim. E o Antônio Conselheiro tem uma pregação que ele é acusado de monarquista. Não que ele seja monarquista, mas ele endemoniza a nova república. Ele fala que a nova república é uma coisa que não é divina, que é uma coisa que e pudera. A nova república, ela não tinha nada de público, né? Como nós já estudamos, ela era oligárquica. Então ele foi taxado de monarquista, um jeito de difamar ele, vamos falar assim, para combater o inimigo. A jovem república não poderia ter um inimigo, né, no seu seio monarquista, corroendo as bases da república. Então usaram isso. O governo manda tropas lá, houve 4 batalhas, as 3 primeiras batalhas, primeiros confrontos, 3 primeiros, os conselheiristas, né, os discípulos, os seguidores do Antônio Conselheiro vencem. A última, o governo manda, parece que em torno de 7 mil soldados, então um exército gigante para acabar com o pessoal que não tinha nada mais que pedra, pau, facão, algumas carabinas antiquadas, enfim. A população é massacrada, eles destroem o Arraial de Canudos, o Antônio Conselheiro é morto. Fim do Arraial de Canudos. Por que Canudos? Porque tinha uma vegetação que parecia um caninho, chamava canudo de pito. Essa vegetação era abundante na região, lá na margem do rio, né, do Vaza Barris. Também, o arraial também foi chamado de Belo Monte, tá? Mas é mais conhecido como Arraial de Canudos. Então, por causa dessa vegetação, né, que parece um canudinho, recebeu esse nome de Arraial de Canudos, tá bom? Então essa é a Guerra de Canudos ou Movimento de Canudos, que tem que ser entendida como um movimento motivado pela exclusão social. As pessoas em más condições de vida arrumaram uma alternativa de vida e acabaram resistindo à República, tá? Apesar de terem sido totalmente massacrado, a vila destruída, tá bom? Essa vila, esse antigo arraial, hoje, salvo engano, ele está coberto por uma hidrelétrica, pelo um reservatório de uma hidrelétrica, tá? E o Antônio Conselheiro falava, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, né? A profecia dele parece que se realizou. Temos um outro fenômeno que é o cangaço. O cangaço já é, não tem uma data precisa, mas é na passagem também do século XIX para o século XX, no sertão nordestino. O cangaço é considerado o movimento de banditismo social, tá? O principal bando do cangaço, né, os cangaceiros, o principal bando era liderado pelo Virgulino Ferreira, que era o Lampião, tá? Foi o mais famoso. Lampião morreu foi morto pelo governo, as forças repressoras em 1938, só para você ter uma ideia, tá? Não há um consenso entre os historiadores se era um simples grupo de criminosos que só roubavam em benefício próprio, ou se também eles faziam alguma distribuição, saques, e faziam distribuição entre a população, né, contra os coronéis locais, enfim. Isso é meio controverso, tá? Dizem que o Lampião, é interessante a história do Lampião, a biografia dele, que ele era um cara, apesar de bronco, né, de poucas palavras, ele usava bem as palavras que ele tinha um certo talento em trabalhos manuais, ele fazia poesias, né, literatura de cordel, né, que a gente fala. Ele gostava que as pessoas liam jornais para ele, porque ele não era um homem de muitas letras. Dizem até que aquela música, né, olê mulher rendeira, olê mulher rendeira, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Dizem que é dele, eles usavam até essa canção como se fosse um hino, quando eles invadiam a cidade, eles começavam a cantar essa... Enfim, o Lampião parece que era um cara com bastante dotes, ele era considerado cavaleiro, né? Ele tinha uma certa elegância por seu contexto, então parece que era um cara com muitos dotes, com muita capacidade, né? com muitos dons, se é assim que se pode falar, dons, sei lá, e que se tivesse um contexto diferente, ele
poderia ter sido usado isso para coisas bem melhores, né? Mas isso mostra que o homem é fruto do meio, tá? Então, naquele contexto de miserabilidade, de exclusão social, de abandono pelos órgãos governamentais, pelo governo, ele acabou usando isso para a sua sobrevivência, né? Acabou usando de acordo com a circunstância, tá bom? Beleza? Mais um movimento, então... mais um movimento rural. Ambos foram rural, tá? O cangaço como a Guerra de Canudos. E um outro chamado a Revolta do Contestado, que se deu na região em 1912 e 1916. Foi um conflito entre camponeses, entre trabalhadores rurais, na divisa do Paraná e Santa Catarina, tá? Liderado por uma pessoa, um líder que se autodenominava Monge João Maria. Então também é de caráter messiânico, tal como Canudos. Ambos são messiânicos, tá? Então ele usava discursos religiosos, metafísicos, né, para liderar o grupo que lá estava. Essa população rural, ela estava excluída, ou ela estava na divisa de Santa Catarina e Paraná. Era uma região que era contestada pelos dois estados, por isso que foi chamado de movimento do contestado, né, da região do contestado, também conhecido na literatura como Guerra de Contestado, né, o movimento ficou conhecido. Então, é uma série de fatores ali, pela posse da terra, é a luta pela terra, tá? É a eterna luta por quem trabalha na terra, pela aqueles que trabalham na terra, pela posse daquela terra, tá? Teve também a construção de uma ferrovia por uma empresa inglesa, e o governo teve que desapropriar essa terra para passar a ferrovia. Nessa desapropriação da terra, aguçou o conflito, tá? O pessoal que vivia lá da extração da erva mate, né, nas florestas de araucária, madeira e tal, quando passou a ferrovia lá, teve que desapropriar esse povo e esse contingente entrou em conflito. Parece que tem alguns números, eles são controversos, mas em torno de 10 mil pessoas entraram no conflito e teve um massacre de população. Diz a história que foi a primeira vez que usaram o avião, tá? O avião, que era uma invenção, né, recém-inventada, uma invenção, usaram o avião para mapear a área e parece que até lançar alguma bomba, alguma coisa nesse sentido, tá? Para fazer a sondagem do local. E outro movimento, né, claro, foi massacrado pelo governo, a Guerra do Contestado, o movimento do Contestado, né, e outro que se deu no Ceará também, tudo fruto de exclusão social, tá, gente? Pessoas não entram em conflito se não estão vivendo bem, tá? São pessoas que estão em situação de miserabilidade, essas populações rurais, sobretudo, chegando até a condição de fome, tá? Então esse outro que teve no Ceará, sedição de Juazeiro, né, foi feito pelo padre Cícero, era um padre local que fazia palavras de conforto e tal, né? E em 1913, 1914, entrou em conflito com os coronéis locais. Ele não era bem quisto pelo Hermes da Fonseca, que era o governo federal, e entrou em conflito. Esse padre até saiu candidato a prefeito, tá? Ele tinha uma liderança política, ele entrou na política local, tá? Então, Padre Cícero, também chamado pelos sertanejos do Ceará, lá do interior do Ceará, de Padim Cício. Tá? Então esses são os movimentos mais significativos, movimentos rurais de resistência à República Velha, tá? De resistência ao nível de exclusão, de abandono, né, que a República Velha impunha nas populações. Na próxima aula nós vamos ver os movimentos de resistência urbano, tá bom? Que não são menos excludentes, menos em situações de miserabilidade como dessas populações que nós vimos na área rural, ok? Então agora vocês façam as atividades que serão pedidas aí na instrução e prossigamos. Eu tenho que entregar as médias ainda na próxima semana, no final dessa, tá? Então façam tudo para eu poder fazer as médias coerentes para ninguém ficar aí de recuperação, tá bom? Um abraço, estudem.